o desejado de todas as nações. Esse é o tema da 12ª lição, que tem como base o livro de Isaías. Sabemos que no gênero profético, nem sempre a profecia se cumpre no período de vida do profeta. Quando vamos ao capítulo 60 de Isaías, nós vemos que, em primeiro lugar, a profecia se aplica ao período de libertação do povo de Judá do cativeiro em Babilônia. Mas temos uma segunda aplicação para a mesma profecia, que é um período futuro, o período em que Cristo voltará nas nuvens dos céus. Temos como base para o estudo dessa semana 3 capítulos muito importantes. O primeiro, o capítulo 59, que fala sobre a nossa real condição. O segundo capítulo, o capítulo 60, que fala sobre a nossa grande missão. E o terceiro capítulo, o capítulo 61, que fala sobre a nossa grande esperança. Convido você a participar da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo! A primeira parte da lição fala do capítulo 59 de Isaías. O capítulo 59, se você perceber, é parte de uma resposta a um questionamento que já existia no meio do povo de Judá, lá no capítulo 58. No capítulo 58, no verso 3, o povo questiona o Senhor. O que eles dizem? Eles dizem: Senhor, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos te buscando, mas o Senhor não nos ouve. E Deus deixa bem claro no capítulo 58 que ele não ouvia o povo porque o povo, na verdade, buscava os seus próprios interesses. No capítulo 59, Deus dá uma ênfase maior ainda para explicar para o povo que o distanciamento de Deus não era por causa de Deus, mas sim por causa dos pecados do povo. Os nossos pecados, eles trazem separação entre nós e Deus. Não é Deus que se afasta, é o ser humano que se afasta de Deus. Vivemos num mundo de pecado. Eu não preciso dizer para você as consequências desse pecado. Porém, quando vamos à Bíblia, nós vemos que ela nos apresenta uma esperança, porque no dia do juízo, a pergunta não vai ser se você pecou, mas a pergunta no dia do juízo vai ser o seguinte: se você foi perdoado. Isaías 59, ali na introdução, mostra a realidade humana, mas apesar da realidade humana, em Isaías 60, nós vemos ali a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus. Você percebe que em Isaías 60 surgem 2 palavras, que no original hebraico são palavras femininas e são imperativas, são verbos imperativos. É uma ordem, um comando de Deus. Deus ordena ao povo de Judá para se levantar e resplandecer. Olha que coisa interessante, né? Você sabe que no contexto de Judá, a responsabilidade era que eles propagassem as bênçãos de Deus para outras nações. Judá deveria ser uma bênção para o mundo. Você sabe que essa responsabilidade não é nova. Quando vamos a Gênesis, vemos Abraão sendo chamado por Deus. E no momento que Deus chama Abraão, Deus dá uma ordem: Abraão, você precisa ser uma bênção. Percebemos com isso que juntamente com o chamado vem também a responsabilidade de sermos uma bênção. Sendo assim, você pode se perguntar assim: pastor, qual o meu compromisso com isso? Bom, nós temos muitos compromissos e o principal é sermos uma luz a brilhar nesse mundo. Por exemplo, qual é o propósito da sua igreja estar no bairro que ela está? Qual é o propósito de você estudar na escola que você estuda? Qual é o propósito de você trabalhar no local que você trabalha? O nosso propósito, o propósito dado por Deus, é que nós sejamos luz, sejamos sal, que nós nos levantemos e que possamos levar essa mensagem para muita gente. Isaías capítulo 60 destaca a nossa responsabilidade como povo de Deus. Mas quando avançamos um pouco mais, chegamos a Isaías capítulo 61. Esse Isaías capítulo 61 é um capítulo que traz uma esperança tremenda para todos nós. A nossa esperança não se limita somente a esse mundo, a essa terra. O apóstolo Paulo falou: nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo se nossa esperança se limitasse a esse mundo. Mas quando vamos a Isaías 61, nós vemos um texto bíblico que é um texto emblemático. Você sabe que o livro de Isaías é o livro mais messiânico do Antigo Testamento.
ou seja, o livro que mais trata sobre a vida de Cristo Jesus. E nós encontramos várias referências a Cristo no livro de Isaías. Estudamos durante o trimestre várias dessas referências. Porém, no capítulo 61, nós vemos a referência mais emblemática, mais espetacular. E é exatamente o capítulo 61 que o próprio Jesus usou no livro de Lucas para explicar para as pessoas como seria o seu ministério e mostrar que a profecia de Isaías se cumpria nele. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Você pode me acompanhar? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que texto espetacular! Jesus na sinagoga, ele se levanta e ele lê exatamente o texto de Isaías que falava sobre o seu ministério. Imagina o impacto na vida das pessoas naquele momento. Ele era o Messias prometido lá no livro de Isaías. Jesus naquele momento, ele enfatiza a sua principal missão, que é dar vista aos cegos, libertar as pessoas cativas pelo pecado, as pessoas aprisionadas pelo mal. Mas nós percebemos ali que de forma deliberada, Jesus não apresenta a parte final do versículo 2 do capítulo 61. Ele não fala ali sobre o momento do juízo de Deus, da ira de Deus. No livro de Isaías, juízo de Deus tem a ver com o momento da segunda vinda de Cristo. O momento que ele vai chegar a essa terra e vai acabar definitivamente com o mal. Por vezes, quando lemos alguns textos bíblicos, pensamos assim: puxa vida, queria estar naquele momento para ter o privilégio de ouvir Jesus naquela sinagoga lendo aquele texto. Pois é, eu quero dizer para vocês que nós vivemos em um período ainda mais privilegiado, porque a segunda parte da profecia de Isaías, capítulo 61, ela irá se cumprir ainda. E ela vai se cumprir na volta de Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Quando ele vier, de fato, ele vai libertar todos os seus filhos do cativeiro do pecado. Bom, você pode pensar assim: bom, nós temos esse privilégio de participar desse momento especial. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto ele não vem, qual é a nossa responsabilidade? A nossa maior responsabilidade é nos levantarmos e resplandecermos.